Ricardo sonha com Carol, Zuleika e outras mulheres, mas logo depois ajoelha-se sobre grãos de milho como forma de penitência. Durante a madrugada, Timóteo desperta abruptamente e percebe que Elisa desapareceu. Preocupado, Modesto vai até a casa de Perpétua para descobrir o que ela planejava contar à sua esposa. No entanto, Timóteo os interrompe para informar sobre o sumiço de Elisa. Perpétua imediatamente organiza uma busca pela irmã. Enquanto isso, Modesto decide permanecer na casa e aproveita para fuçar os cômodos até que encontra a misteriosa caixa guardada no armário de Perpétua, ficando surpreso com o conteúdo. Zé Esteves responsabiliza Timóteo pelo desaparecimento de Elisa, acusando-o de ser um frouxo. Ele se oferece para buscar a filha caso Timóteo permita de puni-la com seu cajado. Tônia intervém, dizendo que isso não é necessário, e parte com Timóteo à procura de Elisa. Mesmo assim, Zé Esteves insiste em acompanhá-los, afirmando que Elisa merece uma correção. Aida, por sua vez, especula que Elisa possa ter sido sequestrada, mas Modesto insiste que ela fugiu, assim como a esposa de Ascânio. Intrigada, Aida questiona o motivo de Modesto estar na casa de Perpétua e ele mente, dizendo que estava indo ao curtume quando encontrou Timóteo aflito pelo caminho. Aida sente pena de Elisa. Na pensão de Carmosina, Ricardo e Cosme dão a notícia do desaparecimento de Elisa. Sinira comenta sobre os ataques nervosos da jovem e Dona Milu a rebate, dizendo que ela não tem moral para falar de ataques. Cosme pergunta se Elisa é louca, mas Ricardo explica que ela sofre de crises nervosas. Quando Osnar chega se preparando para ajudar nas buscas, Sinira começa a tremer e ele sem paciência avisa que se ela tiver um ataque terá que se virar sozinha, saindo apressado. Elisa, em estado de sonambulismo, passa pelo circo onde Bafo de Bode dorme. Ele a afasta, mandando-a embora. Os moradores se reúnem na frente da igreja para coordenar a busca. Perpétua questiona o padre sobre onde ele esteve e ele responde que foi dar a extrema-unção a Dona Mariquita pela 4ª vez naquele mês. Quando pergunta sobre Elisa, Cosme explica que ninguém sabe ao certo o que aconteceu e Perpétua diz que só pode ser doideira. Osnar sugere que o padre o acompanhe para as bandas do Buraco Fundo, enquanto Ricardo, Sabino, Peto e Cosme procuram na mata, acreditando que não serão atacados pela misteriosa mulher de branco. Quanto a Zé Esteves, Osnar sugere que ele volte para casa. Na pensão, Carmosina e Milu comentam com Tônia que Elisa precisa de ajuda psicológica, aproveitando para sugerir que Sinira também procure um profissional para lidar com seus ataques. Tônia, porém, afirma que o mais importante é encontrar Elisa antes de todos. Amorzinho questiona Perpétua se Elisa fugiu porque Timóteo deu nela, enquanto Sinira leva um susto ao sentar acidentalmente sobre o chapéu de Modesto. Tônia finalmente encontra Elisa na praia. Confusa, ela diz à mãe que a tia está cabrita e, ao voltar a si, entra em desespero ao perceber onde está e como está vestida. Tônia conforta e promete protegê-la. Enquanto isso, os amigos tentam distrair Timóteo, oferecendo-lhe uma bebida para relaxar. Ele, angustiado, afirma que preferiria morrer a ser abandonado por Elisa como Helena abandonou Ascânio. Este o tranquiliza, garantindo que Elisa não o deixará. Timóteo decide procurar a esposa na Casa da Luz Vermelha, mas os amigos o impedem. Quando Elisa surge na rua com Tônia, Timóteo sente um grande alívio. No entanto, todos se chocam ao ver as roupas que ela está usando. Zé Esteves ameaça agredi-la, mas Tônia intervém defendendo a filha. Perpétua critica Elisa, questionando onde ela esteve, mas Tônia afirma com firmeza que Elisa só deve explicações ao marido. Por fim, ela avisa que não tolerará fofocas e enfrentará qualquer um que tente difamar a filha. Em casa, Perpétua fala mal de Tieta, mas Carmosina a defende, dizendo que Perpétua só gosta do dinheiro dela. Elisa pede desculpas a Timóteo. Ele admite que, embora tenha passado vergonha, sentiu medo de ser abandonado por ela. Eles se beijam emocionados. Modesto sugere a Perpétua que não conte nada a Aida sobre Carol e ele promete não revelar a ninguém o que ela guarda na caixa. Perpétua, quase sem palavras, concorda e promete não falar nada a Aida. Filó diz ao coronel que Imaculada ainda está muito fraca. Ele chama a menina, se gaba por ter conseguido dobrar a revolta de Imaculada e diz que ela já está quase pronta para aprender o beabá. Carmosina mostra a Ascânio que sua propaganda sobre Santana do Agreste saiu no jornal. Ele e os amigos ficam eufóricos. Dário afirma que quando a cidade se encher de gente, Santana do Agreste se tornará um inferno.
Ascânio pede que ele pare de ser egoísta e Osnar comenta que Dário prefere dividir tudo só com a turma do disco voador. Modesto pensa que talvez, com a chegada dos turistas, suas vendas possam aumentar. O coronel, no entanto, não se importa com isso, desde que a cidade permaneça limpa e ninguém se meta com suas cabritas. Marcolino acredita que pode abrir uma filial de seu escritório de advocacia, imaginando que algum turista possa querer processar a prefeitura após se machucar na fonte. Na praia, Letícia diz a Peto que seu pai não permite que ela use biquíni, ficando irritada com um comentário que ele faz. Ricardo e Cosme repreendem Peto por andar com a cabeça cheia de bobagens, mas ele os manda encher o saco de outra pessoa. Ricardo comenta com Cosme que sua mãe acha que Peto puxou o lado podre da família e Cosme questiona qual seria essa banda podre. Peto observa Letícia tomando banho de mar. Zé Esteves comenta que Tieta é a única da família que dá valor a ele e relembra como Tonha o enfrentou na praça na frente de todos quando Elisa desapareceu. Tonha, por sua vez, comenta que Zé Esteves só começou a falar bem de Tieta quando ela começou a mandar dinheiro. Timóteo teme que Perpétua não entregue sua parte do cheque de Tieta. Carmozina comenta com Dona Milu que se Tieta não enviar uma resposta junto com o cheque é porque ela está zangada. Na frente de todos, Carmozina confere as cartas e informa que o cheque de Tieta não veio como de costume. Perpétua briga com Carmozina, pois ela não a deixa ver as cartas que chegaram. Zé Esteves pergunta se Jairo não esqueceu alguma correspondência em Esplanada, mas Jairo garante que cumpre suas obrigações. Perpétua desconfia que Carmozina e Timóteo estejam em conluio para roubar o dinheiro. Zé Esteves ameaça bater no genro. Perpétua tenta tomar as cartas de Carmozina e as duas discutem na frente de todos. Em casa, Perpétua furiosa afirma que Tieta não mandou o cheque para fazê-la passar vergonha em praça pública. Ricardo e Cosme tentam acalmar Perpétua, enquanto Amorzinho e Sinira a incitam contra Tieta. Perpétua grita que já sabe o que vai fazer. Carmozina desconfia que algo tenha acontecido com Tieta. Tonha especula que Tieta esteja doente, enquanto Elisa acredita que sua irmã cansou de mandar dinheiro para eles, pois só recebe mentiras em troca. Zé Esteves ameaça dar um corretivo em Elisa e ela critica Timóteo por não defendê-la. Aida começa a conversar com Juraci, dizendo que Tieta não visita a família. Juraci lembra que ela foi expulsa pelo pai. Aida pergunta se é verdade que nem o sobrenome do marido de Tieta a família conhece. No bar, todos comentam a mesma coisa. Chalita diz que o marido de Tieta é comendador do Papa e que ela também tem uma loja de roupas. Ascânio pergunta sobre o dinheiro e Chalita diz que ninguém sabe o que Zé Esteves faz com o dinheiro que recebe da filha. Osnar acredita que Timóteo não devolverá a quantia que emprestou a ele. Ascânio acha que Perpétua gasta todo o dinheiro nos estudos dos filhos, mas Amintas conta que Ricardo recebeu uma bolsa de estudos graças ao padre Mariano e Peto estuda em escola pública, mas Tieta não sabe disso. Amintas também revela que Tieta manda dinheiro para sustentar o filho de Elisa, que já faleceu. Eles brindam a Tieta. Zé Esteves xinga Tieta e Tonha defende. Na pensão, Sinira comenta que Tieta parece ter algo a esconder, pois só manda o endereço da caixa postal e é repreendida por Dona Milu. Carmozina diz que também não mandaria seu endereço. Dona Milu ressalta que se soubessem onde Tieta mora, a família já teria invadido a casa dela. Jairo diz que eles são um bando de parasitas. Timóteo suspeita que o correio atrasou e que o cheque chegará amanhã. Elisa teme que Tieta descubra a verdade e pense que ela mentiu sobre o filho com má intenção. Timóteo fala mal de Perpétua e ela aparece exatamente naquele momento. Perpétua pergunta como Timóteo pretende quitar sua dívida com o banco. Timóteo afirma que o cheque chegará no dia seguinte. Perpétua adverte Timóteo para não tentar enganá-la novamente. Elisa questiona o marido sobre o motivo de ele não ter contado a Perpétua que Osnar deu o dinheiro para quitar o banco. Timóteo responde que ela não precisa saber de nada. Além disso, Osnar pediu sigilo. Ele deseja que Perpétua morra de curiosidade. Ricardo comenta com Cosme que não conhece sua tia Tieta, mas que ela começou a enviar um cheque depois que Perpétua mandou uma carta dizendo que estavam enfrentando dificuldades. Perpétua pede a ajuda de Ricardo em segredo. Ela e Ricardo viajam para a Esplanada, deixando Amorzinho e Sinira com uma enorme curiosidade, assim como Carmozina e Dona Milu. Amorzinho e Sinira decidem questionar o padre sobre o que Perpétua foi fazer em Esplanada, e o padre se irrita com as fofoqueiras, afirmando que se Ricardo foi com ela, Perpétua não está fazendo nada de errado.
Tonha comenta com Zé Esteves que na cidade todos só falam sobre Perpétua e Ricardo em Esplanada. Zé Esteves reclama que suas filhas são ingratas. Tonha sugere que ele morrerá de fome se quiser, mencionando o que ele guarda no quartinho, mas ele ameaça que ela não toque nesse assunto. Dário acredita que Tieta deve ser uma mulher impressionante e Laura fica com ciúmes, mas Dário explica que Osnar fala de Tieta com empolgação, só que nunca tiveram nada porque ela não quis. Ele observa que Tieta prefere homens mais maduros e garante a Laura que ela é a única mulher que importa para ele. Carol, curiosa, pergunta a Modesto se ele conheceu Tieta e ele responde que apenas de vista e que tudo o que dizem sobre ela é verdade. O coronel comenta com o padre que Tieta poderia ter sido uma de suas cabritas, mas o padre o repreende. Ele pede ao coronel que faça uma doação para a igreja para a compra de um turíbulo, mas o coronel recusa. No entanto, ele se oferece para doar uma cabrita para o leilão. Imaculada diz a Filó que só quer estar bem arrumada para o próximo encontro com seu príncipe. Quando o coronel chega, Imaculada avisa que prefere ficar com as outras moças. Letícia visita Peto com sorvetes e eles acabam rolando no chão. Cosme chega e pergunta sobre a pouca vergonha, repreendendo Peto. Todos observam com atenção quando Perpétua e Ricardo retornam na Marinette. Perpétua acusa Timóteo de ter desviado o cheque para quitar a dívida do banco e o agarra com raiva. Osnar defende Timóteo, dizendo que foi ele quem lhe emprestou o dinheiro. Carmosina sugere que Tieta possa estar viajando. Perpétua propõe que enviem várias correspondências para a irmã. O padre alerta que não devem mencionar dinheiro e Perpétua responde que apenas pedirão notícias demonstrando a preocupação que eles têm por ela. Perpétua, Ricardo, Elisa, Tonha, Carmosina e o padre redigem cartas para Tieta. Zé Esteves pede que Tonha inclua na carta a questão enfrentando dificuldades. O padre sugere que Tieta procure saber o preço de um turíbulo em São Paulo. Ricardo pede um uniforme completo do Corinthians, Elisa solicita um vestido e Perpétua um coração de Jesus. Alguém recebe as cartas na caixa postal de Tieta em São Paulo e comenta sobre a surpresa que os aguardará. Ricardo acredita que Tieta se assemelha a Santa Teresinha. Peto diz que ela pode ter as coxas grossas como Elisa, o que irrita Ricardo. Passa-se um mês e ninguém recebe notícias de Tieta. Perpétua afirma que a irmã faleceu e garante que pode provar isso.